Excelentíssimos senhores ministros, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite. Em 2015, pesquisa pioneira subsidiada pelo Ministério da Justiça, cuidando de avanços da psicologia do testemunho aplicados ao reconhecimento pessoal, revelou a utilização de variados métodos e ambientes para o reconhecimento, desde a própria viatura policial até imagens em mídias sociais, todos impróprios. Levantamento nacional realizado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a partir de casos de reconhecimentos fotográficos, verificou ainda outras práticas inadequadas, às quais se associam injustiças epistêmicas agudas. Questões envolvendo falsas memórias, viés de confirmação, eclipse verbal e visão de túnel também foram postas. O reconhecimento de pessoas no país até então falhava em 3 dimensões distintas. Na esfera legislativa, diante da regulamentação insuficiente e resumida a um único dispositivo da época do Estado Novo. Na prática investigativa, pelos vícios constatados até mesmo a olho nu. E na seara judicial, pela ausência de controle rígido sobre a legalidade do reconhecimento. A teoria da mera recomendação até então graçava no cotidiano forense. O ponto de inflexão foi a celebrada decisão da 6ª turma deste Superior Tribunal de Justiça, em outubro de 2020, no habeas corpus 598.886 de relatoria do ministro Rogério Schietti. A compreensão de que as prescrições do artigo 226 do Código de Processo Penal veiculavam mera recomendação foi substituída pela teoria da garantia mínima. Sem observado o regramento, ter-se-á a invalidade do reconhecimento, que não poderá servir de lastro para a condenação. A modificação reafirma o olhar atento do ministro Rogério Schietti para as demandas da sociedade em relação a padrões elevados de confiança em provas e de proteção a garantias fundamentais de todos os cidadãos, sem olvidar da seletividade do racismo estrutural que permeia o sistema penal. Corajosamente, o ministro liderou então uma virada copernicana na jurisprudência, logo seguida pela 5ª turma deste Superior Tribunal de Justiça. E foi ainda além. Coordenou o grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça, promovendo regulamentação inovadora na matéria, revelada na Resolução 484 de 2022, além de haver envidado os melhores esforços para a modificação do Código de Processo Penal. Triste retrato daquilo que se quer expurgar dos antecedentes da nossa justiça penal se materializa no relatório apresentado pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, no caso Paulo Alberto, intitulado Suspeito em Série: Como as fotos de um homem negro se transformaram em mais de 60 acusações criminais injustas. Nesse famigerado caso, coube a 3ª sessão deste Tribunal da Cidadania, por unanimidade, em habeas corpus formalizado pela Defensoria do Rio, corrigir, mas jamais reparar, a grave ilegalidade perpetrada a partir de reconhecimentos equivocados em série, que contaram até mesmo com foto do paciente em mural de suspeitos, localizado na entrada da delegacia de polícia. Mas quantos Paulos Albertos, Brasil afora, não lograram chegar a este Tribunal Superior? Precisamos continuar a trilhar o caminho civilizatório em direção ao qual apontaram os recentes esforços jurisprudenciais, regulamentares e doutrinários, como desta obra. O premiado escritor alemão Hermann Hesse afirmava que o acaso não existe, e ao menos nesta obra, de fato, não existe casualidade. O livro foi organizado por mim e pelo eminente ministro Rogério Schietti, prefaciado pelo ministro Fux, apresentado pela ministra Rosa Weber e posfaciado por Dora Cavalcante, diretora fundadora do Innocence Project Brasil. O ministro Fux constituiu o grupo de trabalho sobre o reconhecimento de pessoas no CNJ. A ministra Rosa Weber, ao longo de sua presidência, implementou as medidas propostas pelo grupo, e Dora Cavalcante esteve, desde a origem dos debates, diretamente envolvida com pesquisas relativas ao reconhecimento de pessoas. Para além disso, o livro foi escrito por destacados integrantes desse grupo de trabalho, entre juízes, defensores e advogados, aos quais se somaram promotores e defensores que, afora a prática profissional, estudam e se dedicam ao tema. A obra volta-se a avaliar de forma interdisciplinar
as contribuições que a psicologia do testemunho e as mais rigorosas diretrizes técnico-jurídicas trazem sobre a questão do reconhecimento de pessoas, olhos postos no seu alto potencial incriminatório e discriminatório no âmbito do sistema de justiça criminal brasileiro. O livro, portanto, constitui leitura indispensável para todos que militam na seara criminal ou se interessam pelo tema sob o ângulo teórico. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Eu faço inicialmente uma saudação a esta mesa tão seleta, né? Aqui na ordem, professor Maurício Dieter, professora Gina, Rafaela, William, Marcos Paulo, agora chegando a Carolina ali, e a Mariana Pi. Primeiramente, eu queria fazer um reconhecimento aqui por honestidade. Quem organizou isso foi o William. O William Ackman é o responsável por tudo isso. Eu apenas, muito episodicamente, troquei com ele mensagens, dei uma opinião, mas ele foi o grande fautor deste trabalho coletivo, né, e sou muito grato, né, pela sua coragem, sua iniciativa de estarmos aqui hoje condensando este trabalho tão rico ao lado de profissionais que muito admiro e com os quais convivi, a maior parte deles, neste grupo de trabalho que foi referido. Quando eu ouço relatos como este, de Tiago e de Paulo Alberto, eu me envergonho. Eu realmente me envergonho, porque nós fazemos parte desta máquina, como eu me referi já em algumas ocasiões, uma máquina de moer gente. Durante muito tempo nós aceitamos isso. E eu sou muito grato de estar no tribunal que é sensível a isso. O ministro Joel Paciorni, um grande colega com quem divido essas angústias, é um dos que me ajudam nessa tarefa coletiva, né, com todo o meu gabinete também aqui, com vários seus integrantes, e menciono aqui o Cristiano, que é o meu chefe de gabinete, e nós temos procurado, de alguma forma, corrigir esses rumos, porque não é possível que pessoas continuem sendo encarceradas de uma forma tão primitiva do ponto de vista da racionalidade. Pessoas que são meramente apontadas por alguém que diz ter certeza que aquela foto 3x4 é do autor do roubo. Então nós estamos criando, né, esse trabalho coletivo, no CNJ, né, e as instituições, condições para que não repitamos mais esses erros. Nós não temos ideia de quantas pessoas neste país foram presas e estão presas por conta dessas falhas existentes. E quando nós julgamos esse caso, né, Joel, na terceira sessão, foi um dia assim muito impactante. Imaginar alguém respondendo a 62 processos, sem nunca ter sido ouvido, sem nada ter sido encontrado na sua posse, na sua residência, nenhuma outra prova, uma testemunha, simplesmente porque alguém apontou numa delegacia a sua foto e a partir dali, todos, ou quase todos os inquéritos ali em curso, se pegou a autoria, né, se pensou esse rapaz para colocá-lo como autor desses roubos. Então, assim, essa responsabilidade é de todos, e é por isso que eu tenho procurado dizer que não são só os policiais que erram, quando atribuem de uma forma tão irresponsável a autoria de um crime, como geralmente é o roubo, a partir de um ato tão frágil, tão pouco consistente, como é este praticado nas delegacias, sabe-se lá como. Né? E ainda quando ele é praticado em conformidade com a lei, nós não podemos aceitar que seja a única prova para condenar. Então, o apelo que a gente faz é o apelo para as instituições e para os agentes públicos. É muito bom ter a Defensoria Pública do Rio de Janeiro aqui largamente representada
como uma das protagonistas desta luta por uma justiça mais racional. E, claro, outras defensorias públicas, eu acredito muito no próprio Ministério Público, no Judiciário, mas é preciso que todas essas instituições realmente reavaliem a maneira como estão investigando, como estão processando e julgando pessoas neste país. O que nós vemos diariamente nos habeas corpus que julgamos, né, professor Joel, é uma quantidade imensa de processos viciados por todo tipo de erro, desde o momento que o policial militar prende alguém na rua com violação a direitos mais comezinhos daquela pessoa suspeita, depois em delegacias com ausência de transparência, de credibilidade, de atos que são praticados sem a presença de ninguém que possa testar, pelo menos, a acurácia e a integridade daquele depoimento que foi ali prestado. E depois, em juízo, tudo isso é validado por um comodismo institucional que acaba levando promotores e juízes a comodamente validar tudo isso que foi feito na fase investigatória e condenando pessoas com base nessa fragilidade epistêmica, um conjunto de erros sucessivos que resultam no encarceramento de alguém. Como é que nós podemos reparar esse pedido de desculpas que o Tiago não teve? Não adianta aqui eu dizer, desculpe, Tiago. Ainda há pouco a professora Fábia Raal, que pediu licença para se ausentar, mas também colaboradora do livro, dizendo da dificuldade sobre ter uma indenização nesses casos. Eu acredito que nós só vamos resolver isso definitivamente quando começarmos a responsabilizar individualmente e institucionalmente todos que foram, de alguma maneira, responsáveis por esses erros judiciários. Então, nós estamos ainda no começo dessa luta, mas acredito que já é irreversível, né? Pelo menos nós temos um horizonte e, quem sabe, oxalá tenhamos daqui a um tempo uma realidade bem diferente da que estamos hoje vivenciando. Então, eu agradeço muito todos os coautores aqui, agora com a Caroline, com a Mariana, que chegaram em seguida, todos esses valorosos defensores públicos, o professor Maurício Dieter, que é um grande criminólogo e também criminalista, professor universitário, é a nossa base científica, digamos, no direito, na criminologia, e todos que de alguma forma colaboraram, né, com essa obra que é digna de todo louvor. E eu tenho muito orgulho de ter colocado meu nome aí como um coordenador meu, apenas ajudando na medida do possível. Mas o trabalho todo foi do William Ackerman, a quem rendo as minhas homenagens. Muito obrigado.